Saravá, seus macumbeiros de plantão, sejam muito bem-vindos mais uma vez para o canal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nego Gerson. Ih, rapaz, erro de gravação, vamos começar de novo. Saravá, meu povo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não tô nos stories, que brisa. Vamos de novo, pera aí. Saravá, seus macumbeiros de plantão. De plantão não. Jesus amado, não vai sair esse negócio hoje. Saravá, seus macumbeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao canal Nego Gerson. Eu sou o pai Henrique, sacerdote de Umbanda. Trabalho com o Nego Gerson, entidade que vem na linha de Zé Pelintra, realiza trabalho de dado, mancia, psicofonia, baralho de seu Zé, baralho de Exu Pirata, baralho de Maria Padilha, enfim. Agora saiu. Olha que top. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória na Umbanda. Uns falam Umbanda, uns falam Umbanda, enfim. Depois da vinheta a gente começa a falar aqui com vocês, beleza? Tamo junto? E vamos lá, depois dessa vinheta maravilhosa, que eu sei que vocês gostam, vocês adoram, vocês amam, vamos começar esse vídeo e falando aqui pra vocês sobre a minha trajetória na Umbanda. Pra quem não sabe, a Umbanda vem do sânscrito. Um fala que é, outro fala que não é, é assunto para outro vídeo também. Vocês estão vendo aqui, é o nosso cantinho de trabalho, onde a gente trabalha, a gente fala com os nossos clientes, onde a gente corre atrás da nossa empresa, né? Para quem não sabe, a gente tem empresa. Você que é de São Paulo, quer contratar aí, então, meu dedo tá sujo de caneta, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Enfim, então você que não sabe, a gente tem um buffet a domicílio. Se você quiser fazer a sua festa, você que é de São Paulo, quer o pai Henrique e a mãe Lu no seu evento, fazendo vários carrinhos gourmet, tamo junto, é nóis. Estou eu aqui junto com a voz de Aruanda. Voz de Aruanda. Onde você está? Estou aqui, na sua frente. Tá bom. Então tá. Estou eu aqui com a nossa querida mãe Lu, a voz de Aruanda. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, né? O que eu tava falando, mãe Lu? Da Umbanda? A Umbanda. A sua trajetória na Umbanda? A minha trajetória na Umbanda. Exatamente que chegou mensagem. O que a Umbanda fez na sua vida? O que a Umbanda fez na minha vida? O que a Umbanda fez na sua vida? O que a Umbanda fez na minha vida? O que a Umbanda faz nas nossas vidas? O que a Umbanda mudou na sua vida? O que a Umbanda mudou na sua vida? Quer dizer, na minha vida. Yes, sir. Sendo que se era na minha vida, não é na sua vida. Apesar que poderia também ser na sua vida. Sendo que se for na sua vida junto com a minha vida, que é a nossa vida, virou o cara da vida. Quem conhece os stories sabe que é o cara da vida, né? Enfim, vamos lá, vamos contar um pouco da minha história, apesar que eu já contei a minha história em vários podcasts, né? Eu já fui em 5, 6, perdi as contas, gente. Enfim, já fui na Reconnect, já fui no Saravá, já fui no Eparei, já fui no De Buenas. E é isso, por enquanto. Mas enfim, vamos lá. Então fala o que a Umbanda mudou na sua vida. Em vez de eu contar a minha história, Sim. eu falo que a Umbanda mudou na minha vida. Seria um bom tema. Será que as pessoas querem saber isso? A gente vai ver depois. Né? Dependendo do engajamento do vídeo. Enfim. Mas eu não fiz o que o Nego Gerson mudou na minha vida? O Nego Gerson. Nego Gerson é Nego Gerson. A Umbanda é Umbanda. Faz sentido. Bom, vamos lá. O que a Umbanda mudou na minha vida? Bom, começo de conversa, eu acho que eu não seria nada hoje se não fosse a Umbanda, né? Falando até sobre as entidades, se não fosse as entidades eu não estaria mais aqui hoje, porque o bicho pirata salvou minha vida 2 vezes, que vocês já estão cansados de saber. Não é isso que eu acho que ele salvou até mais, ele não me falou, né? Não me confirmou, mas eu acredito também as outras entidades, enfim. Então, o que a Umbanda mudou na minha vida? Primeiro,
eu me tornei um ser humano melhor. E isso é o que eles sempre passam pra gente. Então todas as entidades do Tung, pra quem não sabe o que é o Tung, vós... É o nosso terreiro, Templo de Umbanda Mestre Nego Gerson. Esse negócio de fazer o vídeo com a voz é legal, porque aí eu... Voz? Cheio da graça. Você me ouve? Só eu tenho essa conexão espiritual direto com Enfim. Tá. Parece a ajuda dos universitários. Você ajuda dos universitários. Nossa, eu misturei tiririca com. Eu misturei tiririca com o Silvio Santos. Jesus, que mistura louca. Só eu mesmo, né? Eu acho que eu devo ser muito xarope, mano. Eu devo ser muito doidão. Se você acha que eu sou doidão, deixa aí nos comentários. Pra gente que você é muito... Não deixa não, senão vai todo mundo colocar. Não deixa não, pula essa parte. Voz de Aruanda, corta essa parte, tá? Apesar que a gente não faz edição, né? Aqui a gente vai ao vivo e vai embora. Não tem esse negócio de ficar editando, é muito chato isso e as pessoas ficam superficiais, elas não são verdadeiras. Nossa, essa bateu forte, hein, mano? Foi. E você tá enrolando e não tá falando nada. Então, mas vamos lá, voltando para o assunto, né, do vídeo. Como é que era mesmo? O que a Umbanda mudou na sua vida? O que a Umbanda mudou na minha vida, né? O que a Umbanda mudou na sua vida, Melu? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. O que, por exemplo? Eu já não tinha mais fé. Você? E você também. Não, quando eu cheguei na Umbanda, né, e sempre tem aquela coisa, né, ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Quando eu cheguei na Umbanda, eu era uma pessoa praticamente sem fé nenhuma. Eu já não sabia mais o que era fé, eu já não tinha mais esse entendimento do que era ter fé. Claro que eu passei por muitas coisas lá na igreja evangélica, né? Ao qual eu pertenci, ao qual eu nasci. Na verdade, fui até meus 20, 21, 22, mais ou menos. Eu sou muito ruim de conta. Então, no momento que eu mais precisei, no momento que eu mais, vamos dizer assim, não vou dizer provado, né? Porque a gente sempre é provado, mas no momento assim que eu mais necessitei de pessoas assim que me dessem um suporte, eu não tive ninguém, né? E aí onde eu posso te dizer assim que eu fui provado na fé? Posso até dizer que eu fui provado na fé, porém a fé me levou a ter fé novamente. Caramba, a fé te levou a ter fé novamente. Porque assim, se eu não tivesse tido fé naquilo que eu acreditava, que era Deus, Jesus, continuo acreditando sempre, vou acreditar em Jesus. Jesus é o cara. O cara não, é o Espírito, né? Ou é a divindade, melhor dizendo. O Espírito. Mas ele não morreu. Mas ele não morreu, ele foi de corpo e alma, então ele continua sendo o cara. Exatamente. Jesus é o cara. Então, é o cara, o Espírito, a divindade, como se quiser falar. Enfim, bom, no momento assim que eu mais precisei e realmente tive fé comigo mesmo, foi o momento que eu caí lá dentro daquele terreiro de Umbanda, ao qual vocês sabem, eu esqueci o nome vem, ele vai, o nome vem, ele vai, enfim, eu sei que o preto velho era o pai João de Aruanda. Então no momento que eu mais precisei, no momento que eu mais trabalhei a minha fé, foi o momento que eu encontrei ela ali dentro no terreiro de Umbanda. Quem ainda não sabe a sua história, é só ir nos podcasts. Exatamente, quem ainda não sabe a minha história em si, né, toda a minha, não dizer toda a minha porque eu falei também resumidamente, mas pelo menos o começo da minha trajetória está lá nos podcasts. Tá? Deixa então, aí na descrição. Vou deixar todos eles aqui na descrição, é só você clicar e ir lá, deixa o likezinho e falar, vim pelo Pai Henrique, é nóis, tamo junto. Enfim, então no momento que eu mais tive assim, decaindo, né, ou muito altos e baixos, apesar que no momento baixo pra caramba, foi o momento que eu caí lá no terreiro e a minha fé, ela ressurgiu, ela aflorou, né? Então foi o momento que eu me encontrei, Pai Henrique, ou naquela época era só Henrique, né? Na verdade meu nome é outro, né? Então, quer dizer, meu nome é Henrique, mas também tem um nome antes. Não sei se vocês sabem, alguns de vocês vão saber, outros não, enfim, eu não vou dizer. Então naquele momento foi que eu me cheguei lá, né?
E ouvindo aquelas palavras, ouvindo aquelas coisas que o Preto Velho me passou, né, e ele falava muito em Jesus, 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 90% do que ele falava em Jesus, em Jesus, em Jesus, e aquilo me impactou, e aquilo me envolveu, e aquilo reacendeu a fé que eu tinha perdido, né, a fé que eu tinha, que eu depositava muito naquilo que eu acreditava, ou até mesmo por conta de pessoas, né, que pessoas falaram e tudo, e quando chegou na hora H mesmo, não tinha mais ninguém aonde eu pudesse me apoiar, e o único que eu pude me apoiar naquela época era a espiritualidade. Então isso reacendeu, isso reativou, né, e foi um dos momentos mais difíceis, um dos momentos mais complicados da minha vida, que a gente passou por vários e vários problemas, né, problemas com o pai da mãe Lu, problemas com a gravidez, que a mãe Lu ficou grávida do nosso filho, e aí eu perdi emprego, perdi carro, perdi uma porrada de coisa, e foi acontecendo um monte de coisa, que foi um momento que realmente eu tive que ter uma fé muito grande, porque se eu não tivesse, né, eu acredito que teria sido muito difícil, ou minha vida teria tomado um outro rumo, sei lá onde é que eu estaria hoje, com certeza absoluta. Eu não estaria aqui hoje falando isso para você, eu não estaria aqui hoje contando isso para você, e até mesmo, acho que até você, né, meu? Se a gente não tivesse se reencontrado naquela época, naquela época com a Umbanda novamente, claro que a mãe Lu, ela tem uma história Sim. totalmente diferente da minha, porque ela já tinha passado pela Umbanda quando ela era pequena, saiu, né, foi pro lado sombrio da força. Que horror! Não, brincadeira. Ela saiu, né, foi pra igreja, e depois, né, através da espiritualidade que me levou até aquele terreiro e tudo mais, e aí a gente voltou, quer dizer, ela voltou pra Umbanda, então eu não sabia o que era Umbanda, eu só sabia o que era a igreja evangélica, né? Eu até falava pra ela antigamente que eu gostaria de entrar pro lado negro da força, né? Na verdade eu já vivia no lado negro da força e não sabia. Pra quem não sabe o que isso significa, é referente a Star Wars, tá? Se você assiste Star Wars, você vai saber do que é, senão você não vai saber. Mas enfim, é um assunto para outro vídeo também, enfim. Então esse momento que a gente, né, passou a frequentar a Umbanda, passou a se encontrar, passou a ouvir o que as entidades tinham para falar, passou a depois realizar o nosso desenvolvimento, depois nos tornamos sacerdotes, foi ali que a gente pôde reencontrar primeiramente o nosso eu, né? A gente conseguiu se desenvolver o nosso lado ser humano, também porque tudo aquilo que a gente passou, e não foram poucas coisas, preciso trazer um vídeo dele, acho que eu vou fazer uma live aqui no YouTube, sei lá, para contar toda essa história, porque assim, é muita coisa, bem complexo, muita coisa mesmo que a gente vivenciou nessa época como eu falei, né, com o pai da mãe Lu, com a gravidez, com o emprego, com o carro. Nossa, parece que foi um turbilhão de situações, um turbilhão de coisas que aconteceu na nossa vida. Hoje a gente entende o porquê, né? Por quê, mãe Lu? Por quê? Por quê? Por que será? Por quê? Porque a gente tinha que passar. Exatamente, porque tínhamos que passar, porque a gente... Podemos dizer a gente, né? Podemos dizer o ser humano, ele só aprende quando ele passa. Dificilmente ele vai aprender na teoria. Exatamente. Raramente ele vai aprender na teoria. Infelizmente, muitas das nossas situações, muitas das coisas que vivenciamos, e muitas das coisas que a gente tem que aprender, a gente tem que passar. Não tem jeito. Não. Eu aprendo na teoria, pai. Não vem não. Não vem não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente às vezes tem que passar por muitas situações. E todas essas situações que a gente passou lá atrás, muita coisa mesmo. É que se eu começar a falar, esse vídeo vai virar 1 hora. Ué, não tem problema. Não tem problema, né? Por onde eu começo? Pelo Como começo. você quiser. Pelo começo. Então, assim, só para vocês terem uma noção. Nessa época a gente estava bem confuso referente... Peraí, mas quando você falar eu tenho que fazer assim. Referente à espiritualidade, à religião. A gente estava com a cabeça bem perdida. Muitas dúvidas.
Para um lado, a nossa cabeça se abriu. É o famoso conhecereis a verdade vos libertar. Os evangélicos vai me xingar nesse vídeo aqui. Exatamente, dane-se. É a nossa experiência de vida. Enfim, né? Aquela famosa conhecereis a verdade vos libertará. Quem disse nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Há quem diga que ele nasceu em Nazaré, há quem diga que não, aí vai para os livros apócrifos e aí é conteúdo para outro vídeo também. Exato. Tem bastante vídeo para fazer, hein? Tem bastante. Precisamos fazer. Pode não parecer, mas nós somos cultura também. Pode até ser que nós não somos cultos, né? Não temos cultura, né? Muitas vezes a pessoa fala, você tem cultura, é o canal 2. Só que não. Apesar que nós assistíamos muita cultura também, inclusive ontem nós estávamos falando sobre isso. Exatamente. Que a gente assistia os desenhos da cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob. Não vou ficar falando, porque senão vão me chamar de velho, né? E eu não sou velho, eu sou experiente, é diferente. Mas vamos lá, eu vou falando as outras coisas, eu vou esquecendo o que eu estou falando. E surgiu muitos questionamentos na nossa vida, referente à religião, Sim. Referente da igreja que nós estávamos. Eu comecei a ouvir mantra, a acender incenso dentro de casa. Esse foi o primeiro passo, né? Eu comecei a ir para uma outra vibe, isso. Exatamente, uma outra vibe, né? Tem gente que vai falar assim, na Umbanda não existe incenso, na Umbanda não... Vocês estão vendo aquilo, hora de Ganesha, né? Então, na Umbanda não tem isso, na Umbanda não tem aquilo. Realmente, E lembra que você pegar, perguntava, o que você está fazendo? Sim, muitas vezes eu perguntava pra ela, o que você está fazendo? Me deixa. Tô acendendo incenso, tô defumando na casa, tô atraindo positividade, tô atraindo coisas aqui, ou coisas ali. Aí começou a fazer umas firmezinhas de vela, um trabalhinhozinho aqui, outra ali. Simpatia. Uma simpatia. Mas você via simpatia aonde, mãe? No Google? Não. É aí que entra a espiritualidade. Exatamente. É aí que entra a mediunidade da Mãe Lô. Muitas das coisas que ela fazia, ela não procurava no pai Google. Até porque naquela época não tinha tanta informação como tem hoje. Né? Porque naquela época não tinha Instagram. Não tinha... 14 anos atrás. Não tinha Instagram. Acho que o Facebook estava começando, acho. O Facebook acho que estava começando. Né? Ainda tinha Orkut, Não lembro se ainda tinha Orkut. Acho que estava na transição. Eu acho que estava... Orkut Exatamente. pro Facebook. Orkut pro Facebook. Agora todo mundo vai chamar a gente de velho mesmo. Experiência. Acho que eu vou cortar essa parte. Não vou cortar. Enfim, onde nós estávamos? A gente tinha sede de saber sobre as religiões, de saber o que a gente estava fazendo certo ou errado, se aquilo que a gente viveu no Evangelho estava certo. Estava errado. Era um momento de muito questionamento, né? A gente chegou num momento de muito questionamento, porque tudo aquilo que estaria nas escrituras sagradas, vamos dizer assim, meu dedo tá azul de tinta e eu mostrando ele toda hora. É tinta de caneta? É tinta de caneta, estourou na minha mão, mas tudo bem. Tudo aquilo que a gente vivenciou, né, na igreja evangélica, a gente se questionou muito porque as pessoas não estavam vivenciando aquilo que estava pregando. E isso nos trouxe muitos questionamentos. Porque... Lembrando que aprendemos muito com o Evangelho. Sim, exatamente. Tem o lado bom e o lado ruim, sim, infelizmente. Exatamente. Assim como toda religião tem, né? Exatamente. Toda religião, aonde um homem estiver, vai ter problema, vai ter complicação. Então, a gente vivenciou muita coisa lá e a gente se questionou muito porque as pessoas não faziam aquilo que elas pregavam. Então foi um momento de muito questionamento, um momento de muita... corremos atrás de conhecimento também, né? Foi um momento que a gente começou a estudar, foi um momento que eu comecei a ver sobre Goetia, comecei a ver sobre magia do caos, comecei a ver sobre Quimbanda, comecei a ver sobre Umbanda, comecei a ver... certos livros da Bíblia não estavam na Bíblia. Exatamente, fui certos personagens, vamos dizer assim, da Bíblia não foi citado uma vez só. Assim como o livro de Enoque. Exatamente. Quer dizer, de Enoque nos levou ao livro de Enoque. O livro de Enoque junto com outros apócrifos. Para você que não sabe o que é apócrifo, joga no Google que eu não vou falar.
Brincadeira. Não, livros apócrifos. Papai! Livros apócrifos. Fala apócrifos aí, menino. Apócrifos. Ah, legal. Quebrou minhas pernas, legal. Enfim, livros apócrifos são aqueles livros que não entraram na Bíblia por não ser canonizados pela Igreja Católica lá naquele momento, lá nos conselhos de Constantinopla, conselhos de Nicéia, muito pelo imperador... Esqueci o nome do imperador. Enfim, esqueci o nome do imperador, mas através desses concílios, principalmente de Nicéia, concílio de Constantinopla, só para vocês verem como a gente tem cultura. São livros que não entraram na Bíblia por eles dizerem que não são livros inspirados por Deus. Quem julgou foi o homem. Tá. Vamos fazer a lavagem cerebral, né? Aí Enfim, que o bicho pega. aí que o bicho pega, né? Por quê? Porque a gente consegue, a gente foi ter muito entendimento lá, nesses livros apócrifos, do que é espiritualidade, porque lá praticamente tem tudo, né? Todas as coisas que temos hoje em dia em questão de espiritualidade, assim como até dar um exemplo assim básico do básico, né? Aqueles, não sei se vocês já ouviram falar sobre os anjos caídos que caíram na terra e copularam, olha que palavra bonita, copularam com as mulheres, né? Os seres humanos aqui da terra, as mulheres, aonde saíram os Néfilins. Os Néfilins, que eram os gigantes, né? E você vai ver, pegar na Bíblia lá, Golias era o gigante. Então os Néfilins era derivado desses 40 anjos caídos que copularam com as mulheres. E esses anjos caídos trouxeram esse entendimento aqui sobre energia. Lá vai eu mostrar meu dedinho de novo. Sobre energia, sobre espiritualidade, horóscopo, zodíaco, maquiagem, armaduras que depois muitas guerras, né, houve, astrologia. Né, astrologia. Então tudo que a gente tem hoje em relação a esse sentido foi justamente trazido, tá certo? Ou trago. Bom, trazido ou trago é o que você entendeu aí, beleza? Professor Pasquale, que me perdoe se eu errei. Então, esse conhecimento ele foi trago por esses anjos, né? Que são 40 anjos caídos, liberados por Samyaza. Porra, agora eu tô dando aula, né? Caralho. Enfim. Pois vamos saber um pouquinho. Enfim, exatamente. Então, esses 40 anjos caídos, liderados por Samyaza, que era um dos anjos, trouxeram todo esse entendimento. Por isso que a gente tem hoje, tudo que a gente tem hoje em questão de astrologia e tudo isso que a gente mencionou, por conta disso, né? Então é o que eu sempre falo, procure conhecimento, e tem uma coisa que ninguém vai te tirar, é o seu conhecimento, tá? Então prestem bem atenção nisso. Então foi nesse momento que a gente foi... começou a se questionar, começou a procurar conhecimento, olha um pouquinho daqui, olha dali, olha daqui, olha dali, começamos a ficar meio doido também, porque a gente cai na teoria da conspiração, aí o bagulho começa a ir para o outro lado, aí se você não parar e não controlar a cabeça, você vai ficar maluco. Mas não foi isso que aconteceu, graças ao nosso desenvolvimento também, porque a gente começou a se desenvolver mediunicamente, né? Começou a conhecer as nossas entidades, né? A mãe Lu teve uma facilidade muito grande por conta da mediunidade dela. Eu já tive que passar por um processinho, né? Porque eu sou médium de incorporação, sou médium de psicofonia, então tive que fazer um desenvolvimento assim um pouquinho maior, vamos dizer assim. E as nossas entidades, elas nos ajudaram muito, né? Elas trouxeram muito conhecimento pra gente, elas trouxeram muito sabedoria, nos desenvolveram como seres humanos. Exatamente. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, vocês são diferentes. Nossa, vocês nem precisam trazer a entidade em terra, ou vocês nem precisam disso, daquilo, outro, porque vocês são diferentes. A energia do nosso terreiro é diferente. Exatamente, a energia do nosso terreiro é diferente. Então esse desenvolvimento que a gente teve, né, que eles tiveram com a gente, de desenvolver o nosso lado ser humano, de entender o que acontece na vida das pessoas, aí teve que acontecer na nossa vida, né? Então muitas das coisas que a gente passou, muitas das coisas que aconteceram com a gente, principalmente foi pra gente desenvolver isso. E praticamente hoje em dia, quando alguma pessoa fala de alguma coisinha ou outra, a gente tem propriedade para falar porque a gente passou. Nossa, mas você também vivenciou tudo? Não, não é que eu vivenciei tudo. Mas
Se eu pego a minha história e começo a contar ela pra você, tintim por tintim, você vai ver que em, sei lá, em 13, 14 anos, é como se a gente tivesse vivido 40, 50 anos, pra vocês terem uma noção. Exatamente. Tanto que eu sou um cara jovem. Eu sou um cara jovem, né, mano? Eu sou um cara jovem. E não é genético. Isso aqui não é genético, tá? Esse aeroportinho de mosquito, né? Esse, como é que fala? Tobogã de mosquitinho. Isso aqui não é genético, tá? Na minha família não tem nenhum careca. Nunca teve nenhum careca. E o que aconteceu? Que isso aqui eu levo como... como é que fala que os soldados levam como se eu tivesse... como se eu tivesse... A cicatriz. Exatamente, eu levo como uma... Não como uma cicatriz, eu acho que era uma outra coisa que eu queria falar. Eu levo como quando um soldado recebe um mérito, medalha de honra. Medalha de honra. Isso aqui eu levo como uma medalha de honra, tá? Eu não... você tem complexo de ser careca? Não, não tenho. Eu até vou ficar careca. Isso aqui eu levo como uma medalha de honra. Por quê? Porque não tem nenhum careca na minha família. E assim, isso aqui é uma marca, uma medalha de honra, como você queira dizer. Eu vou procurar falar como uma medalha de honra porque é decorrente de tudo que eu passei. Porque foram muitas coisas, foram muitas lutas, foram muitas batalhas, foram muitas provações, foram muitas coisas que aconteceram, muito estresse. E eu acabei perdendo meus cabelos, né? Tanto que, pô, se você for pegar, eu já coloquei várias vezes lá nos stories do Instagram, né? Eu era cabeludo, eu tinha um moicanozinho, eu tinha um topetinho, era tudo, né, cativante, tal. Então, pra você ter uma ideia, uma noção de 12, 13 anos, 11, 12, 13 anos, de tudo que aconteceu, de tudo que a gente vivenciou, de uma maneira, assim, naquela hora a gente era complicado. Falar pra você que foi fácil, não foi fácil não, nem um pouco, nem um pouco. Tudo que a gente vivenciou lá, tudo que a gente passou, não foi fácil. Mas se a gente não tivesse vivenciado, a gente não seria o ser humano que a gente é hoje. Aí muita gente fala que a gente é arrogante, né? A gente fala que a gente tem o ego inflado, que a gente tem não sei o que a gente é isso, que a gente é aquilo. Entenda como quiser, né? Se você é bom naquilo que você faz, por que você não pode falar que você é bom naquilo que você faz, sendo que você é bom? Exatamente. Então é uma coisa mérito. totalmente diferente, é mérito. E outra, eu não vou ficar me rebaixando e falar assim, eu não sou nada disso, não, eu não sou isso, né? É falta de humildade. Não tem nada a ver, humildade é uma coisa, ser bom naquilo que você faz é totalmente diferente. Então as pessoas, se você é bom naquilo que você faz, você tem que bater nessa tecla, falar, eu sou bom naquilo que eu faço. E ponto, acabou. Quiser, gostou, se não quiser, Dani. se lasque o rolo os outros, entendeu? Porque o ser humano, ele quer te ver bem, mas ele nunca quer te ver melhor do que ele. Nunca. Então, isso acontece bastante, tá? Então, o que a Umbanda mudou na nossa vida, ela mudou a gente como ser humano de uma maneira que... Pode-se dizer sobrenatural? Sim. Acho que sim, né? Até porque eu caí naquele terreiro de Umbanda de maneira sobrenatural, porque Sim. se não fosse daquela maneira, daquela forma... como eu acho que a maioria de vocês já sabem, né? Que eu falei, se você ainda não sabe a minha história, clica aqui nos podcasts, você vai entender. Então, se eu não caísse de uma maneira sobrenatural neste terreiro de Umbanda, eu acredito que eu não seria o ser humano que eu sou hoje. Acredito que a Mãe Lu também não seria esse ser humano que ela é hoje. É um ser humano maravilhoso, linda, diga-se de passagem. Por isso que eu casei com ela, né? Já vai fazer 3 anos que a gente está casado. Ai, meu Deus do céu. Então, se não tivesse acontecido isso, eu acredito que a gente não seríamos sacerdotes de Umbanda, lógico, evidente, né? Você é da Umbanda, você vai ser sacerdote do Candomblé? Não tem sentido, né? Enfim, apesar que tem muita gente que compra diploma por aí, né? Mas abafa. Não vamos entrar nesse assunto, né? Nós já tem hater pra caramba. Então deixa os haters um pouquinho, né? Então não seremos seres humanos ao qual somos hoje, não seremos pessoas melhores ao qual somos hoje. Claro que estamos em constante evolução, estamos em constante aprendizado, porque se a gente está encarnado, a gente está aprendendo todo dia, né? Todos os dias.
Então, a gente, assim, é muito grato pela espiritualidade ao qual a gente se encontrou, né, ao qual a gente... Eu não vou falar que a gente sempre buscou, porque eu não busquei nada. Eu era evangélico, caí lá de paraquedas no momento que eu mais precisava. E agradeço muito, 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 muito a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é num contexto geral, né? Nego Gerson e Companhia Limitada, como eu sempre falo. São as entidades, mentores. Exatamente. É a espiritualidade. A espiritualidade, porque é o que eu falo, a gente não se prende numa caixinha. Vocês estão vendo aqui Lorde Ganesha, né? E eu tava aqui trabalhando e aí chegou aqui, fiz um stories, fiz um monte de coisinha lá, botei lá, falei, vou fazer um videozinho aqui que deu vontade de fazer, contar um pouquinho mais sobre isso. Então a gente não se prende numa caixinha, a gente não se prende apenas nas entidades ou nos orixás. A espiritualidade ela é ampla e eles nos mostraram isso, né? Toda a nossa espiritualidade mostrou isso pra gente, que cada ser humano ele vai trabalhar de uma maneira, ele vai trabalhar de uma forma, mas antes de qualquer coisa ele tem que se desenvolver o lado ser humano primeiro. É aí que pega, né? É aí que pega muitas pessoas, é aí que pega muita gente, porque as pessoas hoje em dia elas só querem entrar no terreiro para rodar, né? Receber as entidades dela, achando que tudo vai acontecer na vida, que ela vai ficar rica, que ela não vai ter mais problema, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a gente é muito grato pela Umbanda, pela espiritualidade, e foi a forma que a gente se encontrou, foi a forma que a gente se encontrou de ser um ser humano melhor. E hoje estamos aí, né, ajudando muitas pessoas, graças à espiritualidade, né, e acho que a gente vai, por muito tempo ainda, fazer muitas coisas com a espiritualidade. Sim, foi a religião que a gente se encontrou. Exatamente. E acho que é isso, né? Tá bom, né? 30 minutos de vídeo. Você fala, hein, mano? E tinha muito mais coisa pra falar. Pois é, tem muito mais coisa pra falar. Etapas. Se você chegou até aqui, bravo guerreiro você é, bravo guerreira você é. Deixa o seu like, né? Esqueci de falar no começo do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você tem algum assunto que você queira saber, pode colocar aí nos comentários. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram, @nego_gerson, @tung_nego_gerson, @mãe Filha do Ouro. Essas são as nossas mídias sociais do Instagram. Também. E únicas. E únicas. Tem a página do Facebook, que a gente quase não usa, mas tá aí também. Tem o TikTok, quase que eu falo. Tem o TikTok também, que eu quase não faço muita coisa lá, mas enfim, tá lá. Acho que é isso, né? E tem o nosso Instagram pessoal, que aí já o nosso Instagram pessoal é pessoal. Não adianta você querer me seguir lá ou querer ver, que não vai. Enfim, acho que eu vou ficando por aqui, gente. Se vocês quiserem mais vídeos como esses, quiserem saber alguma história, ou sei lá, como a gente se conheceu, eu e a mãe Lu, como... enfim, deixa sua sugestão aí embaixo nos comentários que a gente vem e traz aqui pra vocês, beleza? Histórias de Umbanda, sobre Umbanda, que é a religião a qual a gente, né, faz parte. Dúvidas sobre algum tema. Exatamente. Né, alguma coisa. Também que tem um monte de gente aí que faz ensinamento, como faz isso, como faz aquilo. A gente não quer ser mais do mesmo. A gente quer... Não que a gente quer, a gente é diferente. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? A gente é diferente. Somos diferentes. Somos diferenciados. Então a gente não quer fazer mais do mesmo. A gente quer ter essa interação, essa coisa assim, entre a gente quer tratar você como se fossem nossos amigos. E são, face to face. Face to face, né? O terreiro vai começar as nossas giras agora em fevereiro, né? Então segue o perfil do terreiro, fica ligado lá. Vai até vir gente de fora do estado, que eu acho muito foda isso, muito, né? Enfim, se não fosse bom, eu não viria pessoas de fora, né? Né? Mas enfim. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Meu saravá, meu axé na força do seu Zé. Quer deixar um recado, Melu? Não. Já falou tudo.
vou deixar aqui recado. Ah, sei lá, vai que você quer falar alguma coisa. A mãe monossilábica. Enfim, valeu meu povo, gratidão, tamo junto, é nóis, Saravaxé, na força do seu Zé, valeu.